Opa, tudo bem? Eu vou falar aqui sobre alguns cuidados que você precisa ter com seus fundos imobiliários, principalmente de papel, ok? Então presta atenção que eu vou utilizar aqui como exemplo o MXRF11, que é o maior fundo imobiliário no Brasil em número de cotistas. Tem mais de 1 milhão de brasileiros que investem nesse fundo. E se por acaso você é um cotista desse fundo, você deve ter recebido esse e-mail aqui nos últimos dias. Depois dá uma olhada lá na sua caixa de entrada, enviada pelo BTG Pactual, que é o administrador desse fundo, e ele mandou esse e-mail para fazer uma votação. Então presta atenção. Quando a gente clica aqui para iniciar a votação, a gente vai chegar nessa informação, tá? Que ele mostra aqui todos os detalhes e basicamente o que ele quer. Ele quer uma aprovação para realizar a 11ª emissão de cotas do fundo, com valor inicialmente de R$ 1 bilhão. Olha só, pessoal, presta atenção, a gente está falando aqui de muito dinheiro, tá? E o que é essa nova emissão? Bom, os cotistas aqui vão decidir se querem que o fundo faça essa nova emissão ou não. O que é isso? Para o lado do fundo imobiliário, uma nova emissão de cotas é o jeito que ele tem para crescer. Então ele vai ao mercado e fala assim para o pessoal, olha, me deem esse dinheiro a mais aqui porque eu vou comprar novos ativos imobiliários e aí a gente vai ter um crescimento aqui para o futuro muito grande, tá? Então é como se fosse uma aprovação que a própria gestão do fundo faz. Se os cotistas gostarem da administração, da gestão do fundo, vão falar, beleza, né, pode pegar esse dinheiro aqui, eu compro um pouquinho mais de cotas e você pega esse dinheiro e vai ao mercado comprar mais um monte de coisa aí para crescer o fundo. Crescer o fundo, a princípio, é algo muito positivo, mas o que a gente precisa pensar é o seguinte, o que o fundo vai comprar? Tá? Digamos assim, que ele tem mais ou menos hoje uns 4 bilhões de reais de valor patrimonial, ou seja, de ativos imobiliários. Se ele vai colocar mais 1 bilhão aqui, o que ele vai comprar? Será que ele vai fazer uma boa compra? Sim ou não? É essa a grande dificuldade aqui dessa questão. Por quê? O fundo, quando ele faz essa assembleia, essa votação, ele ainda não fala o que ele vai comprar com esse dinheiro. Então é como se fosse ali um cheque em branco para a gestão do fundo. Então assim, no meu ponto de vista, eu tenho algumas preocupações sobre isso, que eu vou falar na sequência. Na verdade, tem duas grandes preocupações no MXRF11, né, que eu vou até expor aqui em detalhes hoje. Por outro lado, a gente pode pensar o seguinte, o fundo ele tem entregado um bom resultado, né? Então, pelo lado do fundo, é isso que ele quer crescer. Então, uma emissão de cotas é quando o fundo quer crescer. E para o lado do investidor, nesse exato momento, essa mesma operação, para o lado do investidor, a gente chama de subscrição. Tá? Então, se essa emissão aqui for em frente, tiver mesmo essa 11ª emissão de cotas do fundo, os cotistas do MXRF11 vão ser alertados pelas suas corretoras para que ele possa fazer uma nova subscrição, ou seja, vai poder comprar algumas cotas desse fundo pelo um valor um pouco mais baixo do que está no mercado. Então, uma emissão de cotas é a mesma coisa que uma subscrição para os cotistas. E aí você vai ser alertado. Se você é um cotista do MXRF11, por exemplo, provavelmente a sua corretora vai enviar um e-mail ou vai te chamar no WhatsApp quando isso acontecer. Né? Eu uso a Toro Investimentos para fazer minhas aplicações e lá o pessoal conversa muito por WhatsApp. Né? Quando tem uma nova subscrição é só entrar no WhatsApp ali, falar com o pessoal que você quer participar, então você consegue comprar as cotas um pouquinho mais barato. E é isso que a gente vai fazer uma análise agora, tá? Será que vai ser mais barato mesmo para o cotista comprar? Se eu entrar nesse momento aqui a mercado, então como eu falei, eu uso a Toro Investimentos para fazer minhas aplicações, que é uma corretora do Grupo Santander, né? Uma corretora muito boa, taxa zero para tudo, eu recomendo, tá? Para você investir em fundos imobiliários, por exemplo, a Toro Investimentos é uma boa corretora, que inclusive nós temos uma parceria aqui no canal. Todo mundo que abre conta e ativa a sua conta, ou seja, começa a investir através da Toro, utilizando o link que está aqui na descrição, ganha esse meu livro aqui. Eu envio o meu livro para você de graça pelos correios nessa parceria com a Toro Investimentos, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Agora, para você ver como é fácil de usar até, né? Vamos ver quanto está valendo o MXRF11 hoje
no mercado, tá? Basta eu clicar aqui, então, em Explore o mercado e depois eu vou colocar aqui o nome do ativo, tá? Por exemplo, MXRF11. Tá aqui, ó. Já aparece, nesse momento, ele está cotado a R$ 9,55. Se eu quiser comprar, né, aqui pela Toro Investimentos, a gente faz sempre pelo manual, porque fica a taxa zero, e aí você pode colocar qualquer valor que você quiser, né? Mas é até legal a gente mostrar que a partir de R$ 10, né, R$ 9,55 na verdade, você já consegue ser um investidor de fundos imobiliários. Mas vamos além nessa nossa análise aqui, tá? Quanto é o valor patrimonial do MXRF? A gente já viu aqui que a cotação nesse momento está em torno de R$ 9,55. O valor patrimonial dele, a gente consegue ver aqui no site do Investidor 10. Veja, R$ 9,40 é o valor patrimonial. Então, provavelmente, os cotistas de MXRF11, se aprovarem essa nova emissão, vão poder comprar esse fundo, novas cotas desse fundo, num valor pré-determinado, que também vai ser avisado, vai poder comprar por R$ 9,40. Então, é mais barato? Mas é muito mais barato? Não, né? Se a gente olhar até pelo PVP, tá aqui, ó, 1,01. Então, assim, não é super barato, tá? É um desconto bem baixo, né? Se a gente olhar aqui o histórico do PVP dele, olha só, em alguns momentos já foi 1,05, em alguns momentos 0,96, né? Mas está na média, só que assim, ele está praticamente no valor justo. Então, se você quiser comprar, se você quiser aprovar, né, no voto na Assembleia, depois fazer sua subscrição, você vai estar comprando sim um pouquinho mais barato. Mas não é um grande chamariz, tá? Se você decidir por aprovar isso, é porque você confia muito na gestão e aí você quer que o fundo cresça bastante, tá? No fim do dia, a grande decisão que você vai ter é: confio na gestão ou não? E aqui, até para fazer um contraponto, né, já está aqui na tela, ó, como eu falei, a gestão ela vem sendo aprovada pelos seus cotistas porque, veja, o valor patrimonial do fundo está crescendo substancialmente, né? De 2020 até agora, 2025, saiu de quase 2 bi de valor patrimonial para 4 bi, ou seja, várias emissões foram feitas e, assim, entregando resultado, né, pessoal? Se a gente vê o dividend yield dele, né, ó, a média agora, nesse momento, 11,96, né? Por exemplo, aqui ó, tá em queda em 2025 porque a gente só tem 5 meses do ano, né? Mas se a gente for olhar, ó, a média 10% nos últimos 5 anos, né? Um fundo que está entregando sim resultado, né? Esse aqui é um ponto, ok? O fundo, quando ele vai crescendo muito, num primeiro momento a gente pode falar isso, né? Bem positivo. Por quê? Porque a diluição de cada ativo imobiliário lá dentro vai ficando cada vez menor, né? Então, assim, poxa, eles já tiveram problemas com alguns CRIs lá no passado, esse mesmo fundo, MXRF11, ele teve algum tipo de inadimplência ou calote lá no passado. Mas, poxa, isso daí significa quanto do patrimônio total do fundo? 0,01, tá? Então, percebe que quanto maior o fundo fica, menos problemas pontuais ele pode ter. Mesmo se tiver um problema pontual, não impacta na saúde como um todo, continua entregando um bom resultado. Esse é um ponto positivo do crescimento. Qual é o ponto negativo na minha visão? Olha, você acrescentar, eu acho muito ousado acrescentar 1 bilhão de valor patrimonial, né? É um valor muito grande. O que ele vai comprar? Né? Isso que me preocupa, sei lá, esse novo dinheiro que vai entrar vai representar quase 20% do dinheiro como um todo, do valor patrimonial do fundo. O que ele vai comprar? E por que isso me preocupa? Porque tem algumas notícias como essa daqui que mostra que os CRIs e mesmo os CRAs reduziram a oferta e isso já está afetando os fundos imobiliários. Ou seja, tiveram algumas mudanças de regras e mudanças de mercado mesmo, que cada vez menos CRIs estão sendo emitidos. Né? Os CRIs é, na essência, o que tem dentro de um fundo de papel, que é o certificado de recebível imobiliário. Então, assim, já tem alguns estudos falando que em 2025 mesmo, quase 50% menos emissões de CRIs. Então, pensa comigo, se todos os fundos imobiliários correm atrás de bons CRIs, se está diminuindo a oferta de CRIs, será que o MXRF vai conseguir comprar bons CRIs com esse dinheiro novo, esse 1 bilhão novo? Ou se não conseguir, ele vai ficar com esse dinheiro em caixa por quanto tempo? É uma dúvida, né? Como eu disse,
não está ainda no prospecto. A gente ainda não sabe o que o fundo vai comprar. Então, qual é a decisão do investidor? Tem que confiar na gestão. Então, se você investe em fundos imobiliários, no fim do dia você precisa confiar muito na gestão, porque você está dando ali um cheque em branco para eles. Agora, o ponto alto, importante aqui desse vídeo, é que tem dois fatos sobre o MXRF11 que me incomodam muito, que eu vejo pouquíssimas pessoas falando por aí. Tá? Eu já faço esse disclaimer, que eu já mostrei aqui agora há pouco, é um fundo que está entregando resultados sim, né, ao longo dos últimos anos, mas quais são as duas coisas que me incomodam? Acredito que é muito mais pela percepção que o mercado tem sobre ele, que os investidores têm sobre o fundo, do que realmente sobre a gestão do fundo. Primeiro, tá? Pode ser polêmico isso aqui, mas talvez a gente nem devesse falar que o MXRF11 é um fundo de papel. Olha, que loucura é essa, né? Por quê? Vamos entrar aqui dentro do relatório gerencial dele para a gente ver a composição, tá? Aqui, ó, o fundo Maxi Renda FI, também conhecido como MXRF11. Composição. A composição do portfólio a gente só consegue entrando dentro do relatório gerencial mesmo, tá? Veja, 80% da composição do fundo é de CRI, ou seja, papel mesmo, tá? Só 80% do fundo é papel. Beleza, 12% são outros fundos imobiliários. Mas aqui, você comprar outros fundos imobiliários é como se fosse um FOF, né? Um fundo de fundos. Já é uma estratégia diferente, não é papel, né? E o outro ponto relevantíssimo é esse aqui, ó. 6,6% da composição do fundo são permutas financeiras. E eu vou até colocar aqui um pouco mais para frente no relatório, porque eles mostram algumas fotos, é sempre legal a gente ver. Então veja, permutas financeiras, eles têm alguns imóveis aqui. O Brooklyn 2, o Brooklyn 4, Pinheiros aqui está no terreno ainda. Morumbi, olha que foto importante aqui para a gente ver como lição. É uma foto de um terreno. Então o que é essa permuta financeira? É desenvolvimento imobiliário. Ou seja, é como se o fundo comprasse um terreno, né, isso em parceria com essas grandes incorporadoras, compra ali o terreno, vai levantar a obra, provavelmente aqui um imóvel residencial, por exemplo, na zona sul de São Paulo, levanta esse imóvel, né, isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, e aí vai ter a venda desses imóveis, né, desses apartamentos ou do imóvel como um todo. Nesse momento é que o fundo ele vai ganhar, né, se essa venda for boa, se o prazo de construção desse imóvel der tudo certo. Você entendeu que aqui não é papel? Aqui é desenvolvimento imobiliário. Isso daqui, pessoal, é muito rentável, tá? Mas tem o risco do mercado imobiliário. Então, qual que é o grande alerta que eu faço aqui? Você está comprando o fundo imobiliário, o MXRF11, porque você acha que ele é papel? Ele não é papel. Ele é 80% papel e tem um pouco de FIIs e um pouco de permutas, tá? Então, assim, é errado ter permuta? Poxa, de jeito nenhum. É até uma maneira que o fundo encontrou de trazer um pouco mais de retorno para o seu acionista, ou seu cotista. Mas o que me incomoda aqui é o erro do investidor de comprar esse fundo achando que ele é papel. Então, às vezes, você vai comparar esse fundo aqui, o MXRF11, com outros fundos que são mais puros de papel, né? Como, por exemplo, o KNCR11, acho que o KNSC, né? Que também é um fundo base 10, os fundos da RBR, que mais? Os próprios fundos da Credit Suisse. Então, assim, você não pode comparar o MXRF com um fundo que é só papel. É uma outra coisa. E não é errado, mas é diferente. O investidor precisa saber o que ele está investindo. E a segunda coisa, pessoal, o segundo ponto que me incomoda muito no MXRF11 e na percepção que o mercado tem é o seguinte: existem fundos imobiliários que são mais seguros e fundos imobiliários que são um pouco mais arriscados. Eu coloco o MXRF no meio de campo ali. Ele seria um middle risk, né? Um risco médio. E esse ponto também pode ser polêmico, por quê? Porque ele é subjetivo, né? Não existe uma classificação, esse fundo é high grade, ou seja, ele é o mais seguro de todos. E esse é o high yield, que é o mais arriscado. E quando que fica no meio de campo? É subjetivo, né? Depende de uma análise mais individual ou seguir a tendência de que alguém esteja te falando. Eu, particularmente, tenho aqui as minhas classificações, né? Eu considero o MXRF um middle risk e eu vou mostrar aqui na tela o porquê, tá? Tenho até aqui um gráfico, né, que eu fiz num vídeo
algum tempo atrás, eu coloquei aqui os 10 maiores FIIs de papel da Bolsa. Mudou um pouquinho de lá para cá, mas o conceito não mudou como um todo. E eu não vi ninguém mostrando sobre isso, tá? Por exemplo, o KNIP11, que é o maior fundo da nossa Bolsa, né? O fundo de papel aqui, pelo menos no momento que eu puxei esses dados, ele remunera IPCA mais 7,88. O KNCR, que é o segundo, remunera CDI mais 2,52, tá? Então, até para a gente colocar um exemplo aqui para a gente ver quanto seria isso, se a gente pensar que um IPCA o IPCA no Brasil é 5,5 nesse momento, mais 7,88 seria um fundo que pagaria mais ou menos 13,41. E o CDI, um fundo que pague CDI mais 2, hoje estaria remunerando algo em torno de 17%. Mas por que eu trago esse ponto aqui? Primeiro, se tem alguém recebendo, que somos nós, tem alguém pagando, certo? Então, como eu mostrei agora há pouco, cada vez tem menos CRIs sendo emitidos. Precisamos eu, cotista, o que eu quero? Bons CRIs, ou seja, rentabilidade alta, mais um nível de crédito bom, porque eu não quero tomar calote, né? A gente sabe, a gente viu alguns anos atrás HCTR tomando calote, DEVA tomando calote, e isso machuca o dinheiro do investidor, né? Existe o risco de calote num fundo de papel. Não quero dizer que o MXRF11 vai ter calote, né? Até acho que não. Mas você tem que entender que é um middle risk. E por que eu considero ele um middle risk? Né? Até vou colocar aqui na tela para a gente ver de novo. Porque uma parte dos contratos do fundo estão aqui, ó, remunerando 8,09 e uma parte em CDI está remunerando 2,65. E aqui, um comparativo breve que eu faço com níveis de risco, por isso que eu coloquei verde, amarelo e vermelho, né, como se fosse um semáforo. Num comparativo, os fundos aqui que tem o mais verdinhos aparecendo na tela são os contratos que remuneram um pouco menos, então provavelmente eles têm mais qualidade de crédito. Então, se eu comparar, por exemplo, o KNCR com o HCTR, a gente percebe que o HCTR é muito mais arriscado, né? O MCCI, ele é mais seguro do que o MXRF11, pelo menos nessa primeira análise. Agora, o CPTS, por exemplo, por que ele está aqui com 7,72 e a princípio você fala, pô, então ele é muito seguro, né? Mas qual é o problema? O mesmo do MXRF11. O CPTS não é puro CRI, não é puro fundo de papel. Quase 50% do CPTS são outros FIIs. Então aí fica difícil a gente fazer essa análise se ele é high grade ou se ele não é, se ele é um middle risk. Aí, quando tem muitos outros tipos de títulos, eu coloco como middle risk, né? Porque não dá para a gente cravar. Por isso, coloco o MXRF aqui como um middle risk, né? Um risco médio, tá? Até por isso, não acho que deve ter muito dinheiro nesse fundo imobiliário. A diversificação é sempre a mais importante. E você que chegou até aqui, desejo bons investimentos e conte sempre comigo. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.